gracias pela invitação. Primeiro, eu quero pedir desculpas por meu portunhol. Há tempo que eu não falo espanhol, então, e a hora em Brasil são 9h20. E aí já estou cansado, já passei todo o dia, então as coisas quedam mais difíceis. Mas se você tem problema com certas palavras ou expressões, pide a palavra e me fazer a pergunta. Bom, começamos. Eu queria começar com uma primeira pergunta. Para que estudar teologia da liberação hoje? Não, há 50 anos que temos ouído falar sobre teologia e liberação, e nos últimos anos, muito pouco. Não? E mesmo em no mundo cristiano crítico ou de liberação, há mais discussão sobre teologia decolonial ou problema de teologia feminista, indígena, e o tema clássico de teologia de liberação, quase nada. Agora se volvemos a debater isso, agora, por minha experiência, eu estou sendo invitado para escrever e participar em debates ou conferências, congressos, por conta de aumento da desigualdade social e crise ecológica, e particularmente para o Papa Francisco. Não, o Papa Francisco, com o tema da idolatria do dinheiro, resgatou uma discussão importante que vem da teologia e liberação. Não? Então, eu queria começar um pouco com isso. Para que debater ou estudar sobre teologia e liberação? E é interessante porque isso aparece no curso que o tema central é decolonialidade, pensamento decolonial. Então, a teologia e liberação não tem a força por si. Se pode estudar ou se começa a falar disso, pero ligado à teologia, à teoria decolonial. Ponto. Então, primeira coisa, para que isto? É somente um tema histórico? Pode ser, não? Porque não se pode entender o que passou nos últimos 50 anos na América Latina, em termos de movimentos sociais e movimentos de igreja e política, sem entender que passou a partir de 1970 com a teologia de liberação e a comunidade de base. Não se pode entender nem Lula em Brasil, nem Correias em Equador e outros lugares da América Central. Não? Então, exército pode ser, mas eu creio que há algo todavia útil de entender a teologia de liberação. E ao entender, ao pensar a teologia da liberação, precisamos distinguir dois conceitos. Uma é teologia de liberação, que é teologia, e o conceito de cristianismo de liberação. O cristianismo de liberação, que começa em 1960, é um conjunto, um complexo de movimentos, gentes da igreja, gentes que não são de igreja, que são teólogos, não são teólogos, são de base popular, também de classe média, não? Que formam um grupo que Michel Louvi, um sociólogo brasileiro francês, não? Deu o nome de cristianismo de liberação. Então, eu não quero tratar de cristianismo de liberação, que é mais amplo, pero debater mais sobre o tema de teologia de liberação. E o terceiro ponto é, pode então, a teologia da liberação pode oferecer uma contribuição para entender a situação atual e, particularmente, um pensamento crítico capaz de mostrar os fundamentos dos problemas do capitalismo atual e ver o que é possível entre o que capitalismo é, o que pode ser e como se pode cambiar ou transformar. Então, este é um pouco meu
question, e nesse sentido eu vou colocando aqui um pouquinho de onde está isto. Este é o esquema das 3 perguntas, né? Eu vou ir envolvendo para que você veja um pouco a mim e também o texto, não, para ter um pouco lá, resumen do que estou falando. O que me interessa é para entendermos a possibilidade ou entender qual é a contribuição possível à teologia de liberação ao mundo de hoje, a contribuição da teologia de liberação ao mundo de hoje, eu creio que devemos, principalmente para que estão estudando na universidade, é repensar o conceito de modernidade. Uma característica do mundo moderno, como se a maioria das gente 70, 80, 90 estudava de sociedade moderna, é a ideia de que a modernidade, que é a modernidade europeia, não, está basado num princípio de separação entre o Estado e religião, Estado e a Igreja, o problema da secularização. Então, teologia não tem a ver com problemas econômicos, políticos do Estado, porque esse é um problema da esfera do privado. A ciência social, sim, que estuda a questão de economia, política, sociologia, e aí é muito comum, eu imagino em México, mas também em Brasil. Eu estudei na Universidade de São Paulo, que é uma das universidades do estado mais importantes do país, na Faculdade de Administração e Economia, e já claramente, teologia, religião não tem nada a ver com economia. Ponto. Pero se isto é verdade, não tem por que vou ver discutir teologia acá, com a questão do mundo capitalista, mas mais do que isto, não se entende o que está passando no mundo, por exemplo, no Brasil, com o bolsonarismo, com Trump e outros lugares do mundo, onde a religião e política se tornou algo extremamente articulado. Se na década de 70, a teologia de liberação, isso, um intento de articular religião e política, fé e política, que muita gente criticou, e com fim, ou com, não com fim, pero diminuição da força ou da influência da teologia de liberação em cristianismo, e muito menos na sociedade, parecia que a religião volveu-se estar separado da política. Pero, nos últimos 15, 20 anos, vemos outra perspectiva. Então, para isso, eu penso que é importante repensar o conceito de modernidade. E com isso, eu quero começar não com um pensamento teológico, para dizer, mira, a teologia tem algo a oferecer, pero peraí, vocês como é que estão vendo slides ou não? Não. E eu não tenho compartilhar a cara, tem essa possibilidade. Sumiu. Não, agora é esse. Isto. Eu quero o texto de Max Weber, que é um sociólogo que estudou muito o problema de desencantamento. Não, muita gente usa Weber para justificar a teoria de secularização. Ele tem um texto muito interessante. Ele diz o seguinte: não se pode, não sei como se poderia encontrar uma base para decidir cientificamente a questão de valor da cultura francesa em comparação com a Alemanha. Ali também, aí vem, luta entre si diferentes dioses e, desde logo, sem cessar. Por lo tanto, todo sucede exatamente igual que no mundo antigo. Então, é igual, há um tempo igual entre o mundo antigo e moderno,
que o mundo antigo que estava bajo o hechizo de dioses e demônios, aunque adquire um significado diferente. Os gregos ofereciam sacrifícios a Afrodita, um dos deuses. Nós seguimos fazendo o mesmo, que é oferecendo sacrifícios, aunque nosso comportamento haya roto o hechizo e nos haya despojado del mito que aún vive em nós. É o destino el que governa a los dioses, não ciência alguma. O que o governa a sociedade não são ciências, mas sim os deuses. Lo mais que podemos entender é o que o divino significa para uma sociedade determinada, o que tal ou qual sociedade considera divino. O que Weber está dizendo é que o científico, a pessoa que estuda ciências sociais, ciências da sociedade, não pode definir qual Deus é melhor do que o outro no mundo antigo e novo. Só podemos saber o que cada sociedade considera seu Deus. E um outro texto, seguindo do livro, do artículo La Ciência como la Vocación, ele diz: hoje, a religião se ha convertido em rotina cotidiana. Os antigos dioses han abandonado suas tumbas e em forma de poderes impersonais, porque estão desencantados. Se esforça por ganhar poder sobre nossas vidas, reiniciando suas eternas lutas. O que eu quero chamar a atenção é que a ideia que Weber tem de desencantamento é distinto do conceito de secularização. Ciências sociais que trabalham a partir da teoria de secularização para entender o mundo, diz, a secularização é separação do Estado e religião. E aí, com o mundo secularizado, você não se discute sacrifícios, os deuses, sim, agora somente as questões científicas, particularmente de cálculo na sociedade. Cálculo político, cálculo econômico. Weber, ao contrário, diz: não. Sociedades continuam oferecendo sacrifícios, sejam do passado ou do presente. Pero a diferença entre o mundo pré-moderno e o mundo moderno é que as sociedades oferecem sacrifícios a los dioses, só que esses dioses não são mais personales. O diabo, o ángel, o Deus de uma determinada religião, pero um Deus não com mais cara de Deus, pero de forças impersonales. Do que estamos falando hoje? É no mundo capitalista ou no mundo comunista, por exemplo, na época de Stalin, o Deus era o Estado comunista. No capitalismo atual, o Deus é o mercado livre. E para o capitalismo, o mercado livre, nós oferecemos sacrifícios da vida da gente. Se você pensa nos discursos de economistas ou empresários, nós precisamos fazer isto, aceitar isto, que parece que é eticamente injusto, mas isto é necessário, porque isso é uma demanda do mercado. Porque as leis do mercado são
o critério último que está arriba de la necessidade de la vida de la gente. Quando se tem certas leis, valores que estão arriba da vida de la gente, e portanto você deve oferecer sacrifícios de vida desta gente, estamos falando de religião. Por isso, Weber usa essa expressão, habla de a religião se convertiu em rotina cotidiana. A religião que realmente é importante não é o que aparece no domingo, quando se vai à igreja, ou para algo parecido. A religião que vale é o que passa, o que ocorre de lunes a viernes. E com a ampliação da influência da lógica do mercado, a hora hasta domingo não é mais o dia livre, em termos de livre de descanso de não trabalhar. Também hace parte. E para entender um pouquinho mais isso, então, uma outra forma de interpretar isto, eu quero citar um texto nesse sentido de um autor, de onde está? Chegou? Partilhar. Este é um texto de Walter Benjamin. Ele diz: o capitalismo deve ser visto como uma religião. É decir, o número 1 em 12 é mío, não? É decir, o capitalismo está essencialmente ao serviço da resolução das mesmas inquietudes, aflicções e preocupações a las que as chamadas religiões quiseram em seu dia oferecer respostas. A demonstração da estrutura religiosa do capitalismo, que não é só uma formação condicionada por la religião, como pensava Weber, sino um fenômeno essencialmente religioso. Esse capitalismo é essencialmente religioso. Nos levaria, todavia, hoje a uma polêmica generalizada e desenfreada. Esse texto, Capitalismo como Religião, é fácil de encontrar isso na internet, de Weber. O que eu quero chamar a atenção é que, para entendermos o que está passando no mundo, sem falar da importância ou não de teologia, é para entendermos o que está passando no mundo e entender o discurso dominante no sistema capitalista global, precisamos superar a ideia equivocada de que o mundo moderno é um mundo secularizado. É um mundo religioso, com outro tipo de discurso, com outro tipo de conceito, com outro tipo de ofertas de sacrifícios, pela mesma lógica. Se isto tem sentido, e nos ajuda isso a entender melhor os discursos econômicos, etc., faz sentido o que eu quero desenvolver rapidamente, o tema de teologia da liberação. Estamos seguindo? Faz sentido? Pode levar a mão a dizer isso? Faz sentido? Tá bem, não? Porque é importante, porque sem, como eu está lendo, eu não, você não, e aí eu não vejo a cara de vocês na pantalla, eu não sei se do que estamos, se há um diálogo ou não. Então, seguimos. Então, para entender o que está passando, a teologia de liberação, eu quero mostrar assim, dois momentos. Não? Em 1970, ou 60 e pico, 70 e pico, que é a primeira fase, ou a fase de emergência de teologia de liberação no mundo, particularmente na América Latina, devemos entender que há algo parecido com o que está passando hoje, mas há algo bastante distinto
entre década de 70 e de hoje. Isto é que precisamos entender. Então, eu digo que em 1970, chamando como 70, temos o quê? Algo parecido com nós outros. Um cambio em el processo produtivo. A América Latina passa por um processo de industrialização, que começa em 50, 60, e dependendo dos países. E esse processo de industrialização cambia a dinâmica econômica e social. E, de uma forma general, os países passam a ter um problema de êxodo rural. Gente sai do campo e tem que ir à cidade, porque a economia cambiou. E não se, a gente não pode mais viver no campo, vai na cidade, e na cidade não tem casa, não tem habitação, e não tem emprego, porque não sabe trabalhar na indústria, porque aprendeu a estudar no campo. O que aprendeu de trabalho era trabalho rural. Quando chega à cidade, não sabe trabalhar, isto é, o que aprendeu não serve para a cidade e não tem indústria suficiente para que a gente pueda aprender a trabalhar e ter emprego. Esse é o problema que no Brasil chamamos de favelarização, favela, que aparece em quase todos os lugares, mesmo em América Central, os países pequenos, pobres. A industrialização ou a compra de produtos industrializados que chega à América Central, aos países pequenos como El Salvador, Nicarágua, não? Eles cambiam as relações e a gente, os dueños de haciendas querem comprar e aí necessita de mais ter plata e cambia completamente as relações sociais e econômicas. Com aumento de número de pobres na cidade. Porque uma coisa é ser pobre no campo. Você não tem plata, mas de uma certa forma logra comer. Na cidade, não. Temos o problema de grande desigualdade social. E aí temos gentes que com compaixão, solidariedade ou algo, não? Devemos fazer algo. Isto não é justo. A gente tem direito de viver, que é um problema de vida e morte. E aí temos, então, a entrada de jovens, normalmente de cultura cristiana, mesmo indo contra o discurso do padre na paróquia, buscava com uma inspiração cristiana a fazer algo, seja em termos de ação social ou ação político-social e, em alguns certos lugares, de ação revolucionária. Nesse processo, vem um problema. O Deus que se ensinava na igreja, na maioria dos lugares, era um Deus que dizia: você tem que aceitar o sofrimento, porque o sofrimento é o caminho que Deus lo encontrou para lhe dar a salvação. E aparece um outro discurso, todavia não muito articulado, de que Deus não pode ser assim. E encontra no discurso dos evangelhos, e daí a importância da entrada de grupos de estudos de Bíblia, ou reuniões de Bíblia, onde o evangelho mostra, evangelhos e particularmente profetas, que Deus é contra a injustiça social, que toda a gente tem certos direitos, porque Deus criou o mundo e lhes ofereceu a natureza para poder viver. E todos têm direito a isto. E neste momento é que surge a teologia de liberação.
para responder a essas perguntas, esse movimento. E quando a teologia liberal empieza a dialogar com isso, aí vai debater certas questões teológicas, problema de Deus, por que Deus permite isto, Deus quer isso ou Deus não quer. E vem então lá um tema que foi muito debatido, que é Deus hace uma opção pelos pobres. E como isto significa, Deus não é de todos. Esse é um problema fundamental do conceito universal, que isso vai aparecer, vai envolver a hora. Não? Então, a teologia vai dizer, sim, Deus é para todos, e para quê? Se pode dizer que Deus é para todos, devemos tomar opção por aqueles que estão morrendo. Precisamos defender, fazer opção pelo que estão morrendo, que estão pobres, para mostrar que todos têm o mesmo direito de viver. Então, em uma sociedade, em uma realidade onde há uma parte que tem direitos e outra parte que não tem direitos, o discurso universal abstrato não serve, não funciona. A única forma de afirmar a universalidade de direitos de todos é tomar parte dos que estão na situação de injustiça ou de vítima. Essa é a discussão hoje também, de novo, a gente do movimento negro, para que todos sejam reconhecidos como seres humanos iguais, precisamos tomar defesa dos que indígenas ou negros, porque vivemos numa sociedade racista. Então, essa ideia começa primeiro na teologia da liberação com a discussão dos pobres. E outro momento importante é como se articula, como se entende o que está acontecendo para cambiar. Porque não basta dizer Deus que haja câmbio. É preciso entender o que está passando no mundo. Então, temos uma coisa muito importante, que é a relação entre teologia e ciências sociais. Nesse processo, eu quero trazer aqui um texto do Celso Furtado. Onde é que está isto? Celso Furtado foi um grande economista brasileiro, não? E ele tem um texto, um livro que chama El Mito de Desarrollo. Não? Ele diz o seguinte: a literatura sobre desenvolvimento econômico do último quarto de siglo nos oferece um claro exemplo do protagonismo de los mitos em las ciências sociais. Ele está falando a partir de outro economista, a discussão de mito, pero é a mesma discussão que estava em Weber e em Walter Benjamin. Não? E diz, aí diz, ao menos de 90% de lo que encontramos em ella, a discussão de ciências sociais, tal como los praticam os países que lideraram, não, por cento encontramos em ella, ciências sociais, se basa em la ideia que se dá por suposta de que o desenvolvimento econômico, tal como lo praticam os países que lideraram a Revolução Industrial, pode universalizar-se. Mas, concretamente, a ideia é que os níveis de consumo da minoria da humanidade que vive atualmente em los países altamente industrializados podem ser acessíveis às grandes massas da população em rápida expansão que constituem o chamado terceiro mundo. Esta ideia é, sem dúvida, uma prolongação do mito do progresso, elemento essencial da ideologia rectora da Revolução Burguesa, em cujo seio
seno se criou a sociedade industrial atual. O que eu quero chamar a atenção acá é que em anos 60, 50, 60, 70, seja de esquerda, seja de centro, seja de direita, todos tinham um mesmo mito, o mito de desenvolvimento. Se desenvolvemos a economia, todos os países, mesmo os pobres, vão poder chegar a um nível de consumo mediano da humanidade. A diferença entre esquerda e direita é qual é o caminho para isto. A esquerda dizia o Estado, a planificação estatal. Os capitalistas diziam é o mercado. Mas todos tinham em comum a ideia de que todos têm direito a. A história camina em direção ao desenvolvimento a todos. Temos que entender que isto é antes da crise econômica. O que a discussão ecológica introduz é não se pode, porque se todos tivermos isto, vamos necessitar pelo menos 2,5 planeta Terra para isso. Esse é um documento, um livro foi importante que é o crescimento, os limites do crescimento. Então, toda a discussão ecológica vem depois disso. Mas o que me interessa aqui é a ideia de mito. E aí, a teologia de liberação vai dizer isto. Todos estamos de acordo que todos têm direito a, e o caminho do mercado não é bueno. Por quê? Porque a teoria de desenvolvimento burguês pressupõe um caminho linear. Pero aí vem a crítica da teoria da dependência, diz, não. Se não rompemos a relação de dependência dos países do terceiro mundo em relação aos países do centro, não é possível desenvolvimento. Por isso, a ideia, precisamos nos libertar da relação de dependência, de onde vem o conceito, a expressão teologia de liberação. Está me seguindo, mais ou menos? O que passa, não? Isso, nós tivemos a crise ecológica, então lá, esse mito de que todos podem chegar a isto, todo mundo viver bem, está em crise. E com fim, ou a caída do bloco socialista, a esquerda, com a ideia de que a planificação econômica, planificação estatal, é o melhor caminho para desenvolvimento para todos, entrou em colapso. E temos, a partir de 1980, com a crise econômica, crise ecológica e caída do bloco socialista, a hegemonia cambia de um pensamento liberal desenvolvista para pensamento neoliberal. O que o neoliberalismo tem de parecido com liberal, mas diferente ao ponto de chamar não é liberal, é neoliberal. O que é de comum é que o mercado é a melhor solução. Que vem com Adam Smith, la mano invisível, agora estou me perdendo, as palavras já não estão vindo. A palavra mano invisível do mercado. O que é neoliberal? Novo. Não é possível todo mundo.
Não é verdade que todo mundo tem direito a uma vida melhor. A vida boa é solamente para que tenham mérito. A ideologia de mérito. Não, pero todo mundo tem direito. Quem disse que todos têm direito? Os direitos humanos. Diz, não, não existe direitos humanos. Direito humano é uma invenção do mundo moderno. Daí vêm os pós-modernos criticando o pensamento da razão moderna e dizem, não, não existe universal. A ideia de que existem direitos humanos pressupõe uma ideia de essência. Existe uma essência de ser humano. E a razão pode descobrir a essência de lo que é a coisa é. Por exemplo, o que é ser humano e os direitos humanos. Hayek, o principal pensador do neoliberalismo, amigo de Popper. E Hayek vai usar teorias de Popper sobre o problema da ciência, da filosofia da ciência, para dizer não é possível saber qual é a razão, a essência. Porque não existe isso. Essa é uma invenção falsa. Não existe mais lá universal e a hora chegando não existe a verdade. Existe a força. Daí vem pobres não têm direitos. Não, direitos humanos. Não, não existe direitos humanos. O movimento, então, na década de 90, na medida que vai caindo o movimento de esquerda socialista, a força crítica passa para a questão de identidade. A luta de identidade. As mulheres, negros, indígenas, jovens, gays, etc. E qual é a característica desse movimento? Tudo é cultural. E vem, então, no pensamento pós-colonial, tudo é cultural. É interessante que há um pensamento, tudo é cultural pela esquerda, e Hayek vai tomar essa ideia, tudo é cultural, vai para a direita e diz, não há direitos iguais, não existe igualdade. Todo é uma questão quem tem poder para imponer sua vontade. É Nietzsche. Nesse processo, eu vou terminando um pouco, só talvez citar um texto do Hayek, que vale a pena. Hayek, onde está Hayek? Não, eu falei. Hayek, cá. Chegou Hayek aí? Yeah. Ele diz o seguinte: o evangelho da justiça social, que é o discurso de esquerda, apunta a sentimento muito mais sórdido, a aversão hacia as pessoas que estão melhor que uno mesmo, ou simplesmente a envidia, essa a mais antissocial e malvada de todas as paixões, como la chamou John Stuart Mill. Essa animadversão hacia as grandes riquezas que representa como um escândalo que alguns desfrutem de riqueza, mientras outros têm necessidades básicas insatisfeitas, e camufla bajo o nome de justiça a lo que não tem nada a ver com a justiça. O surgimento de uma direita evangélica ou cristiana é esse movimento de tomar esta ideia dessa antropologia
capitalista neoliberal e dizer Deus não quer justiça social. Porque Deus ha elegido as pessoas que merecem. E a medida disto, quem é elegido ou não, é a prosperidade econômica. E assim, o Deus atua no mundo por meio de mercado livre. E, se pobre, se a pessoa não tem como viver, querer que o Estado tome impostos de los ricos para dar comida a los pobres, é injustiça. Injustiça contra as pessoas que merecem a riqueza que têm. Há uma total inversão. Daí dos temas fundamentais mais interessantes da teologia e liberação em décadas 90 é a noção de idolatria do mercado. Idolatria é conceito, eu vou chamar aqui, onde é que está isso? Um texto do texto. Só para... a idolatria do mercado e o conceito de teologia endógena. Os ídolos são os deuses de la opressão. Biblicamente, o conceito de ídolo e de idolatria está diretamente vinculado à manipulação de símbolos religiosos para criar sometimento, legitimar a opressão e apoiar a los poderes dominantes em la organização da convivência humana. Se hablamos de idolatria e de teologias perversas presentes em la economia, o que o Wassmann chama de teologia endógena à teoria econômica, é porque nos preocupa o sacrifício de vidas humanas legitimadas por concepções idolátricas de los processos econômicos. Esse livro, La Idolatria do Mercado, que Hugo Wassmann escreveu junto com Franz Hinklammer, é uma joia, é um livro fundamental que você pode encontrar na internet, mas infelizmente somente em português, não? Para entender como a teologia fundamental da sociedade não está na igreja, ou no livro de teologia, ou como eu fui aluno de Assmann, ele dizia, a teologia mais importante não está na biblioteca de teologia, está na biblioteca de economia. Isso tem a ver com o que o Weber havia dito. O que Weber diz, como científico, eu posso dizer que Deus é o que se adora na sociedade. E qual é o nome que se dá isso? Ele diz, como científico, eu não posso dizer se isso é bueno ou malo. Hugo Assmann vai dizer, a Bíblia oferece um critério. Hinklammer, não vai dar tempo para desenvolver isso aqui, mas o Hinklammer tem últimas obras de sua vida, né? Ele começa explicitamente a dizer, mira, há um critério para dizer que tipo de Deus que a sociedade oferece, ou que oferece sacrifícios, é bueno ou malo, é justificado ou não. Pero esse é um pouco essa discussão atual, não? Nos ajuda essa reflexão teológica de liberação ajuda a entender o que está passando aqui. E com mais 2 minutinhos, não dizer e a teoria decolonial, o que isso tinha a ver? Eu pensava o seguinte, eu penso da seguinte forma, na década de 70, a teoria social mais útil na criação ou na formação da teologia de liberação foi a teoria de dependência. Atualmente,
do século XXI, uma das teorias fundamentais para dialogarmos em la liberação é a teoria decolonial. Essa é a minha opinião. Há gente que diz, não, temos teologia decolonial, eu tenho dificuldade. Teoria decolonial é uma teoria social antropológica. Eu não vejo, todavia, um desenvolvimento de uma teologia que tem uma estrutura epistemológica teológica basados e que onde o conceito de decolonialidade seja fundamental. Não? Então, eu uso teoria decolonial para dizer, essas teorias nos ajudam a desenvolver teologia de liberação. Isto é necessita falar, isto é suficiente? Não. Não? Porque a dinâmica atual, a análise dinâmica atual é muito mais complexa. Então, nenhuma teoria, por exemplo, eu uso muito a teoria mimética de René Girard, e não tem quase nada a ver com a teoria decolonial. Sim, mas há um aspecto fundamental da dinâmica da sociedade, da imitação, e particularmente na dinâmica do consumo, que sem teoria mimética não funciona bem. Então, é como se usa as teorias que você lida para resolver que problemas. Bom, isso é um pouco na visão, já foi quase 40 minutos, talvez a hora perguntas, aí ampliamos a discussão.